Olá, uma boa noite a você que se encontra aqui na presença do Senhor. Nós não podemos estar fisicamente na casa do Senhor, mas a sua casa se transforma na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é onde a presença do Senhor está. Então, seja muito bem-vindo a essa transmissão. Deus seja louvado porque você está conosco aqui mais uma semana, mais uma vez, mais uma transmissão desta série Domingos de Esperança. Seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja aí bem confortável na sua casa, no seu sofá, quem sabe, talvez, no seu escritório, no seu smartphone, na sua Smart TV, não importa. A conexão é a do Espírito Santo. E eu estou aqui desse lado, falando a você nessa noite, para que, através dessa transmissão, a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, chegue até você. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as dificuldades que você tem passado, mas eu sei de um Deus que se aproxima, que chega perto e que abraça todo aquele que clama pelo seu nome. Então, fica conosco nessa noite. Nós estamos no segundo episódio desta série, O Pior do Homem e o Melhor de Deus. Na semana passada, no domingo passado, se você não assistiu, você pode assistir. É só entrar ali no canal da Igreja do UNASP e você vai poder acompanhar o que nós falamos há uma semana atrás. Nós estamos indo numa sequência, num processo onde nós estamos enxergando pelas Escrituras como o Senhor tem a especialidade de nos buscar e nos procurar, mesmo sendo quem nós somos. Nós falamos na semana passada sobre uma mulher, a pecadora da cidade, que chega diante da casa de um fariseu chamado Simão, e ali, então, ela dá uma lição de como Cristo Jesus deve ser glorificado. E nós vimos que quando o pior do homem se levanta, o melhor de Deus se ergue mais alto, mais soberano, completando aquilo que o homem não pode fazer, oferecendo aquilo que o homem não pode oferecer, e o perdão da graça do Senhor sendo oferecido de uma forma gratuita, bondosa, graciosa. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse episódio de hoje, nesta noite, nós vamos refletir sobre uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11, mas antes eu quero orar contigo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para juntos buscarmos a presença do Senhor. Oremos. Pai bondoso, obrigado por estarmos nesta noite buscando a tua presença. Somos pecadores, Pai, mas nesse momento nós cremos na tua promessa, quando a tua palavra diz que quando nós pedirmos a atuação do teu Espírito, o Senhor nos atenderia. Eu sou pecador, limitado, pobre, mas eu te peço que nesse momento a tua graça use as minhas palavras para que essa mensagem chegue limpa ao coração de cada ouvinte, de cada pessoa que assiste essa transmissão. Que teu Espírito Santo invada cada casa, cada lar, cada família, que o Senhor preenche o ambiente onde essa transmissão está sendo realizada, para que o Senhor preencha a nossa vida e o nosso coração com a tua presença e fale conosco nesta noite. Nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, nós temos aqui a parábola do filho pródigo. Com certeza você já deve ter ouvido muitos sermões, muitas reflexões, livros e meditações sobre esse tema. Uma das parábolas mais completas, segundo alguns estudiosos, que nela ali contém muitos pontos e muitas lições que nós podemos tirar para a nossa vida prática. Mas esta parábola do filho pródigo, ela está num contexto aqui escrito por Lucas, e você já viu na semana passada um pouquinho de como Lucas escreveu o seu evangelho. Lucas era uma pessoa que escrevia muito bem, era um médico. Ele não teve a oportunidade de ser um discípulo, um apóstolo de Jesus,
Mas ele foi ali pesquisando e conversando e entrevistando algumas pessoas que comeram, que viram, comeram com Cristo, que viram Cristo, que estiveram com Jesus ali, face a face, e assim, então, ele escreveu o seu evangelho. O que impressiona é que, através do seu evangelho, Lucas tenta apresentar o Messias, não eram da linhagem dos judeus. Os gentios estavam sendo aceitos que Lucas escreveu. Ainda havia muitas barreiras. Eles não conseguiam enxergar um Deus que salva toda a humanidade. Não importa quem seja você ou de que linhagem você veio. Através de Cristo, todos nós somos da linhagem de Abraão. Todos nós somos da linhagem da eleição e do pacto da aliança. E aqui nós enxergamos a parábola do filho pródigo, uma parábola linda, mas que nesta noite eu quero convidar você a olhar um pouco mais profundamente sobre o que o Lucas quis dizer também no seu contexto mais amplo, não só daquele filho mais novo que sai da casa do pai, mas do filho mais velho que fica na casa do pai e também mostra algumas dificuldades em sua relação com o pai. Mas esse contexto está no capítulo 15, onde nós temos mais duas parábolas. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. O primeiro ponto que você precisa entender aqui nesse contexto é que o foco dessas três parábolas, Jesus aqui conta de uma forma proposital, intencional, não é aquele que se perde. O foco da parábola da ovelha perdida não é a ovelha que sai, deixa as 99, então se aventura em lugares perigosos. O foco não é aquela moeda que se perde na casa da mulher. O foco não é o filho que sai na casa do pai. O foco aqui é aquele que busca, é aquele que encontra, é aquele que ultrapassa os limites para poder encontrar aquele que se perdeu. O foco da parábola da ovelha perdida não é a ovelha. O foco da parábola da dracma perdida não é a moeda perdida, e sim a mulher que busca na casa toda e a encontra e faz uma festa com seus convidados. E do filho pródigo não seria diferente. O foco aqui é o pai que busca, é o pai que aceita, é o pai que abraça, mesmo vendo o seu filho que não merece o seu amor. Ele abre os seus braços e o aceita de volta. O foco aqui, queridos, Jesus fala com um público diferenciado. No capítulo 15, a partir do verso 1, você tem o contexto a quem Jesus se dirigia naquela ocasião. E aí, então, ele profere as três parábolas que eu mencionei. Aqui no verso 1 diz, aproximavam-se publicanos e pecadores para o ouvir. Veja, esse ponto aqui já é um detalhe interessante. Todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas, verso 2, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, você tem dois grupos aqui, publicanos e pecadores e fariseus. É por isso que Jesus, na parábola do filho pródigo, conta a história do filho mais novo que sai da casa do pai, pede a sua herança, e do filho mais velho que fica na casa do pai, não pede a sua herança, mas tem algo aqui que a gente precisa entender. Dois grupos que se colocam lado a lado. Os fariseus são aqueles representados pelo aquele que fazia tudo certo, aquele que não saía de perto das regras, mas que também não estava perto do pai. E nós vemos ali, então, o filho mais novo, representado, então, pelos pecadores e publicanos. Aqueles que se desviavam e fisicamente se distanciavam da presença do Senhor, porque o seu pecado era notório. Já o pecado dos fariseus era aquele pecado escondido, aquele pecado que ninguém sabia, mas estavam
igualmente afastados do amor. A palavra pródigo aqui, você pode imaginar algo ligado à rebeldia, né? O filho rebelde, pródigo. Mas pródigo não quer dizer isso. Pródigo quer dizer o esbanjador. Então, o filho pródigo é aquele filho que esbanja. Esbanja o quê? A propriedade, a herança que o pai dá, mesmo estando vivo. O filho que esbanja, pródigo, esbanjador. Outro detalhe que você precisa entender, que muitas vezes a gente olha essa parábola achando que o foco aqui é Cristo buscando aceitar aquele que foge, escapa da sua presença. Lembra da ovelha perdida? Então ele o abraça, recebendo de volta. Na verdade, esse não é o único foco da parábola. O foco da parábola é esse também. Cristo aceita todo aquele que se afasta dos seus caminhos, não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você tenha ido, mas aqui é quando Jesus também se dirige àqueles que nunca saíram fisicamente da presença do Senhor. E eu posso estar falando para alguém aqui, nesta noite, que nunca tenha se afastado dos caminhos do Senhor fisicamente, que nunca tenha saído da igreja, que nunca tenha feito algo politicamente errado, ou seja, politicamente correto nas suas atitudes, mas dentro do seu coração, dentro da sua alma, existe algo que não está certo. Você sabe o que eu estou falando. Eu estou falando para você nesta noite que se encontra na casa do Pai a sua vida inteira, mas na verdade o Pai não está presente no seu coração. Porque o seu coração possui uma fechadura que só você possui a chave e ela fica do lado de dentro, ela não fica do lado de fora. É você, então, que abre para que Cristo entre. Jesus mesmo disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e faço uma ceia contigo. É você que abre o coração. Será que você, nesta noite, é o filho mais novo ou o filho mais velho? Nós temos aqui os irmãos mais velhos, que são aqueles que obedecem, aqueles que fazem tudo conforme o manual, aqueles que fazem tudo conforme foi combinado, mas que dentro do seu coração percebe que alguma coisa está errada. Alguma coisa não está completa, alguma coisa não se encaixa perfeitamente. Sabe, a parábola aqui não é do filho perdido, mas é a parábola dos dois filhos perdidos. Exatamente. Aqui nós temos, então, tanto o religioso, o irmão mais velho, quanto aquele que é o perdido, o filho mais novo. Mas ambos estão afastados do Pai. Ambos estão distantes do amor do Pai. E a primeira lição que eu quero falar para você aqui nesta noite é que no pior do homem, veja, no pior do homem, os filhos esbanjam a separação do Pai pelo pecado. Sempre foi assim. Desde o início da história do pecado, no pior do homem, nós esbanjamos essa separação do Pai por causa do pecado. Não é natural, devido à nossa natureza pecaminosa, nos aproximarmos do Pai. É natural nos separarmos do Pai, porque o pecado nos trouxe isso. Se você está me ouvindo aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo está agindo na sua vida. E é por isso que você, então, tem a decisão e a autonomia de poder ligar essa transmissão, ou sintonizar aí, ou se conectar para poder ouvir a palavra do Senhor. Mas, naturalmente, isso não pertence a nós. É a obra do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. É natural para o ser humano se afastar dos caminhos do Senhor por causa do pecado. A parábola aqui deixa bem claro. Eu quero ler contigo, a partir do verso 11, o que acontece. O contexto você já ouviu falar? O filho pede ao pai a sua parte na herança. Então, o pai oferece ao filho o que ele pede. Ele sai, aproveita, vive os prazeres deste mundo. O dinheiro acaba, os amigos vão embora. E agora ele come com porcos, lavagem, comida, lixo.
E ele pensa então em voltar para a casa do pai e se tornar um servo, um escravo, porque ele não era mais digno de ser chamado de filho. A partir do verso 20, acompanha aqui a leitura. Aqui diz o seguinte: então o pai, quando enxergou o filho voltando, levantando-se, viu ele de longe, seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se. Verso 25. Ora, e aqui existe o ponto central que eu quero conversar com você nesta noite. Essa é a parte onde nós vamos analisar com mais cuidado e mais profundidade. Ora, aquele filho mais velho estivera no campo e quando voltava, se aproximava da casa, ouviu a música e as danças. Verso 26. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E então lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele então se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que tenho, tudo que é meu é seu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, no pior do homem, os filhos esbanjam a separação do pecado. O que nós estamos vendo aqui é um filho que pede, o texto é bem claro, né? Repartiu a sua propriedade. O pai reparte a sua propriedade mesmo estando vivo. Isso é algo que na cultura local era imperdoável. É como se o filho estivesse assinando. É como se o filho estivesse pensando só nele mesmo e menosprezando, ridicularizando, humilhando o pai que ainda vive, mas que agora, pelo costume da época, estava morto, porque a herança foi dada para o filho mais novo. Aqui nós vemos que aquele rapaz, aquele jovem que não era diferente de mim e de você, quando pede a propriedade, a palavra ali, no original, é a palavra bios, que significa vida. O que o filho mais novo pede é parte da vida do pai. Nós esbanjamos uma vida de pecado, longe do amor do pai. Nós estamos roubando parte da vida do pai, porque é como se Cristo mais uma vez, para mais uma vez sofrer pelo seu e pelo meu pecado. Essa propriedade que nós pedimos para se afastar ou para nos distanciarmos da presença do Pai. Foi o que aconteceu na cruz do Calvário, quando o Filho que veio a esse mundo, deixando a sua glória, a presença dos anjos, a companhia do Pai, em sua agonia na cruz do Calvário, rende a sua vida para salvar a mim e a você. Cristo repartiu um pedaço do coração do Pai. Cristo não somente deu uma propriedade, mas ele deu a sua própria vida para que você, filho, pudesse ter a chance da vida eterna. Aqui nós estamos vendo um cenário onde o filho, ele pede para que o pai, então, ofereça
o que não era para ser oferecido naquele momento. Nós temos esse filho mais velho que também não compreende a atitude do pai. Nós vimos no verso 25 que ele fica do lado de fora. E aqui tem a segunda humilhação da parábola. A primeira foi o filho mais novo chegando e dizendo: pai, me dá parte da sua vida. Me dê a tua bios, me dá a sua vida. Eu quero a sua vida, eu quero aproveitar. Eu não quero ficar na sua presença. O pai, mesmo sabendo o que isso significava, a humilhação da comunidade, o que os outros pensariam a respeito daquele pai que, ao invés de castigar o filho, oferece o que o seu livre-arbítrio estava pedindo. Agora vem a segunda humilhação. O filho mais velho não entra no banquete. O pai oferece aquela festa ao filho mais novo. E quando o filho mais velho chega do seu dia de trabalho, o seu dia concluído com sucesso, aquele filho exemplar, trabalhador, agora enxerga a festa e diz: eu não posso entrar ali. Na verdade, a função de estar recebendo os convidados deveria ser do filho mais velho, não do pai. Mas o filho mais velho escolhe humilhar o pai e não entrar na ceia. E isso causa um mal-estar na comunidade muito grande. Aquele filho mais velho nunca se afastou da presença do pai fisicamente, mas o seu coração não pertencia ao pai. Aqui ele fala: eu nunca desobedeci uma ordem sua. Aqui as palavras do filho mais velho é de uma linguagem de escravo, não de filho. Eu nunca desobedeci uma ordem sua. Escravidão. Aqui o filho mais velho, ele se coloca como obediente, mas na verdade ele se torna um hipócrita. Ambos errados, mais novo e mais velho, mas ambos amados, o mais novo e o mais velho. É por isso que nós dissemos aqui no início que o foco não é o filho que se perde, mas o pai que busca. Você vê uma submissão melancólica, você não vê uma vida do filho mais velho traduzida por amor ao pai. Uma vida de serviço, de entrega, voltada ao amor do pai, mas você vê um filho que exige os seus direitos. Eu obedeci o Senhor, e nem o novilho o Senhor me dá. Agora, o novilho cevado, aquele que nós estamos reservando para a festa anual, aquele que nós não comemos em qualquer ocasião, o Senhor desperdiça com esse menino aí que acaba desperdiçando tudo o que o Senhor teve, a parte dele, voltou sem nada, e agora esse irresponsável recebe uma festa, sendo que, para mim, o Senhor nunca me deu nada. Sabe que essa é a linguagem que muitas pessoas hoje se dirigem a Deus. Senhor, por que isso acontece na minha vida? Eu sempre fui fiel. Eu nunca me afastei do Senhor. Eu sempre devolvi o meu dízimo. Eu sempre dei a minha oferta. Os meus filhos sempre foram da igreja. E nós começamos a exigir que os nossos direitos espirituais sejam pagos pelo céu. E quando alguma coisa se afasta do normal, quando alguma coisa dá errado, nós já pensamos: será que eu tenho algum pecado? Aonde foi que eu errei? Então, queridos, muitas pessoas hoje vivem uma relação com Deus como se fosse um patrão. Muitas vezes nós vamos à igreja porque, se nós não formos, nós temos medo de que o nosso filho naquela semana fique doente. Se você não pensa assim, louvado seja o Senhor. Mas essa é a mentalidade de muitos. Eu vou ser fiel ao Senhor porque senão as janelas do céu não se abrem sobre a minha vida. Não, eu vou ser obediente, eu vou guardar o sábado porque senão a maldição vai alcançar o meu lar. E muitas vezes nós exigimos que os nossos direitos sejam pagos por Deus, porque afinal de contas, nós não somos tão maus assim. Nós somos obedientes, mas muitas vezes o coração de um adorador que pensa assim está tão afastado da presença do Pai quanto aquele que pega a sua herança e aproveita toda ela
com meretrizes, com alegrias deste mundo e saem dos caminhos do Senhor fisicamente falando. O que eu quero dizer para você aqui, meu querido, é que aquele filho mais velho não tinha certeza do amor do pai por ele. É por isso que ele reage daquela forma. Em nossa posição de filhos, o pai se aproxima de nós, não porque nós somos dignos, mas porque nós precisamos da companhia do pai. Eu tenho 2 filhos, Lisa, de 6 anos, e o Oliver, de 2 anos e meio. O que eu ofereço a Lisa e o Oliver não é porque eles merecem o que eu ofereço, mas é porque eles precisam do que eu ofereço. E quando eles se afastam do que eu peço, desobedecem a minha ordem, o que eles colhem como consequência não tem a ver com o meu sentimento maior ou menor de amor em relação a eles. Não importa o que os meus filhos façam, o meu amor por eles permanece o mesmo. O que acontece é que as consequências surgem e muitas vezes amargos em nossa vida. Mas mesmo nesses capítulos, o Senhor usa dessas circunstâncias para que os filhos voltem para o seu amor. Esse filho mais velho obedece para alcançar os seus objetivos pessoais. Não porque o seu pai merece toda a obediência e todo o amor do seu coração. Não se esqueça, no pior do homem, os filhos esbanjam a separação do pai por causa do pecado. É assim comigo e é assim com você. Será que você nesta noite está longe do pai? Será que você é o filho mais novo, aquele que está longe dos caminhos do Senhor? Eu quero fazer um convite em nome de Jesus aqui para você nessa transmissão. Procure os pastores dessa igreja. Procure o pastor Brenha. Procure o pastor Hernandes. E permita que a sua vida esteja, mais uma vez, no altar do Senhor. São pastores próximos, tanto o pastor Brenha quanto o pastor Hernani, são pastores amigos. Eles vão orar com você. Eles podem visitar a sua casa ou até fazer um atendimento à distância. Mas eu gostaria de convidar você a voltar para os caminhos do Senhor, a remarcar o seu batismo, ou a marcar o seu rebatismo. Estar novamente na casa do Pai, não só fisicamente, mas o seu coração diante do altar do Senhor. Será que você é o filho mais novo? Ou será que você é o filho mais velho? Será que você está fazendo tudo certo? Será que você nunca se afastou, mas o Pai não é prioridade na sua vida? O que é prioridade é a sua obediência, é o seu manual, é a sua cartilha de regras. Mas dentro do seu coração, o Pai não está presente. No lar do homem, o filho esbanja a separação do Pai por causa do pecado. Segunda lição. No melhor de Deus, o Pai esbanja o resgate do Filho pela graça. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No melhor de Deus, o Pai esbanja o resgate do Filho pela graça de Deus, pela graça de Cristo. Aqui nós vemos que a terceira humilhação acontece. A primeira foi quando o filho mais novo pede a sua herança. Isso era inadmissível na cultura da época. A segunda, você viu aqui comigo, é o filho mais velho que se recusa a entrar na ceia. Ele prefere ficar de fora, humilhando o pai diante de todos os convidados da festa. Agora, a terceira humilhação, não por ordem cronológica, mas aqui por ordem de sequência dos pensamentos dessa reflexão. O pai, quando vê o filho mais novo chegando, ele sai correndo ao seu encontro. Olhando aqui a leitura do texto, simplesmente assim, você não consegue entender por que isso foi uma humilhação do pai. Sabe? A cultura da época é diferente da nossa. Hoje nós usamos calças, shorts, roupas que nos permitem fazer algumas atividades melhor do que na época de Cristo.
Na época de Cristo, as roupas vinham até o tornozelo. Eram como se fossem vestes talares, né? Lembrando aqui da história de José. Talar quer dizer até o tornozelo, até o final da perna. Pareciam vestidos. O que eu quero dizer é que aquele pai, para ter corrido ao encontro do filho, ele precisou levantar as suas vestes para correr e não tropeçar. Um senhor, um ancião da idade do pai, não. Os jovens, talvez, mas os mais velhos jamais. Aquele pai não pensa em si mesmo, não olha para a sua reputação, mas ele ergue as suas vestes o suficiente para que a sua corrida pudesse alcançar o filho e abraçá-lo. Aqui nós temos uma figura muito clara do que Deus fez em Cristo ao morrer por você e por mim. Cristo não pensou em sua situação, na sua oração sacerdotal, ele não pede por ele mesmo, lá em João capítulo 17, ele pede assim: Pai, eu não peço somente por esses aqui, mas eu peço por aqueles que um dia ouvirão a transmissão no YouTube sobre o pior do homem e o melhor de Deus. Eu peço por aqueles que ainda vão crer em mim. Jesus Cristo não pede para que o seu castigo na cruz seja indolor ou doa menos. Ele não pede somente para que, naquele momento, as coisas passem depressa, mas ele pede por você e pede por mim. Jesus Cristo foi humilhado, rejeitado, descartado, mas isso pouco importa. Em sua mentalidade de pai, o que importa para ele é se o filho vai abrir o seu coração e vai abrir os seus braços para recebê-lo, porque é o pai que corre, não é o filho que sai correndo, é o pai que inicia a corrida, é o Senhor que se aproxima de você e de mim. Se você em algum momento se aproximou do Senhor, é porque o Senhor deu o primeiro passo. Jamais encontraremos a Deus sem que Ele nos procure primeiro. Outro ponto importante, não é o arrependimento do filho que leva o pai a amar, mas é o amor do pai que leva o filho ao arrependimento. Você consegue entender esse raciocínio? No melhor de Deus, o pai esbanja o resgate do filho através da graça, através da aceitação. Jesus Cristo aqui, nesse cenário, é o verdadeiro irmão mais velho. Aquele irmão mais velho, representando ali os fariseus, os escribas da sua época, que não faziam nada fora da linha, mas o seu coração estava fora do propósito ideal de Deus, vem agora diante de você e diz o seguinte: olha, eu te aceito. Jesus Cristo, como irmão mais velho, não somente está na ceia, mas dele é a ceia, porque hoje nós do Senhor Jesus Cristo, ele virá e não tardará. E na ceia das bodas do Cordeiro, nós estaremos todos assentados, salvos de todas as nações, de todas as gerações, salvos pelo sangue do Cordeiro. Nesse mundo nós corremos atrás de hierarquia, queremos ser, queremos não ser, mas no céu, salvos pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram escritos no livro da vida. Não vai existir posição, não vai existir hierarquia. Então, se nesse mundo os homens não reconhecerem o seu talento e a sua qualidade, se você não receber o reconhecimento que você espera, não se diminua, não abaixe a sua cabeça, porque o seu reconhecimento não vem dos homens, o seu reconhecimento vem dos céus. Mesmo que nesse mundo você seja a pessoa mais humilde ou a pessoa mais importante, não se iluda em sua humildade, porque no céu você vai andar em ruas de ouro. E não se iluda na sua arrogância de ser alguém muito importante, porque no céu você não vai ser ninguém.
a não ser aquele que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, desde o menor até o maior. Jesus Cristo prepara esta cena especial. Sabe, amigos, Jesus também é aquele Deus pródigo. Exatamente. Podemos mudar aqui, então, o nome da parábola. Não é a parábola do filho pródigo. No começo eu já falei, né? Não é o filho perdido, mas os filhos perdidos. Agora, então, eu dou um segundo passo e me aventuro aqui a mais uma vez mudar o nome da parábola. Não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola do pai pródigo, do Deus pródigo. Porque pródigo não significa rebeldia, nós vimos aqui. Pródigo significa esbanjador. Quem esbanja amor, quem esbanja aceitação é o Pai, é o Senhor, é Cristo Jesus. Jesus é o pródigo. Deus é o pródigo, porque ele esbanja a aceitação pela graça. E eu quero falar uma coisa aqui para você. Essa parábola nos coloca todos no mesmo nível. Nós não analisamos essa parábola somente para aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, fizeram tudo de errado e agora então estão voltando, buscando arrependimento, marcando o seu rebatismo, o seu reencontro com o Senhor. Você pode acertar a sua vida com Deus, mas essa parábola aqui também se dirige àqueles que nunca se afastaram fisicamente do Senhor, mas o seu coração, na verdade, não está totalmente preenchido com a presença do Pai. Mesmo você sendo um religioso, mesmo você sendo um guardador do sábado, há 30, 40, 50 anos, o Pai pode não estar dentro do seu coração. Nesta noite, eu gostaria de fazer uma oração contigo. Nesta noite, eu gostaria de pedir ao Senhor que nos aceite. Eu também me incluo na parábola. É natural do homem o esbanjar, o se afastar dos caminhos perfeitos do Pai através do pecado. Mas no melhor de Deus, é natural de Deus esbanjar o resgate, a aceitação, a reconciliação pelo sangue de Cristo Jesus, pela graça. Está você necessitando desse recomeço? Está você aí na sua sala, no seu sofá, no seu smartphone, na sua cozinha, quem sabe no seu escritório, ou quem sabe assistindo essa transmissão depois, em um outro momento, quem sabe no pior momento da sua vida, no momento mais escuro, ou não. Eu digo uma coisa para você, o Pai corre ao seu encontro para abraçar tanto o mais velho quanto o filho mais novo. O Pai diz assim: filho, tudo que é meu é seu. Você é filho do Criador do universo. Não permita que o seu coração enganoso te afaste da verdadeira herança que Cristo Jesus nos oferece. Somos herdeiros da promessa, salvos pela graça do Senhor Jesus. Oremos juntos. Querido Pai que estás nos céus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos mostra essa graça tão imerecedora. Obrigado porque o Senhor nos aceita, não importa quem nós somos, se somos aquele filho mais novo, que esbanja, que sai, que corre, que aproveita a vida e agora então volta para o Senhor. Somos o mais velho, que gostamos de fazer tudo certo, mas não tem nada certo na nossa vida, porque muitas vezes fazemos para merecer, fazemos para alcançar um objetivo, um direito, mas a tua graça, ela esbanja em nossa vida, não porque merecemos, não por quem nós somos, mas por quem tu és. Tu és amor, tu és gracioso, misericordioso, perdoador, reconciliador, restaurador, e nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigado porque foi o Senhor que correu em nossa direção. Que nesta noite, nessa transmissão,
tanto os que me assistem agora ao vivo, quanto aqueles que vão assistir depois a gravação. Nos alcance, Senhor, com a sua aceitação e com a tua graça. Limpa o nosso coração de tudo aquilo que não pertence a ti. Seja soberano em nossa vida. Tira o eu do nosso coração. Tira o senso de direito que não pertence a nós. E nos dê o senso de que não merecemos, mas que fomos aceitos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o teu nome por isso. Se aproxima de nós. Toma nossa vida em tuas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até domingo que vem.